olha só, eu aqui outra vez para fazer mais um vídeo com vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, dar um like, deixar um comentário de algo que você possa ter dúvidas, ok? Então agora vamos dar início ao vídeo, que vamos estar falando ainda sobre as eras geológicas. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a era mesoproterozoica, do éon proterozoico e seus períodos. A era mesoproterozoica é a era do éon proterozoico. Na escala do tempo geológico, ela está compreendida entre 1 bilhão e 600 milhões e 1 bilhão de anos atrás, aproximadamente. A era mesoproterozoica sucede a era paleozoica e precede a era neoproterozoica, ambas de seu éon, e divide-se nos períodos calimiano, ectasiano e esteniano, do mais antigo para o mais recente. Os principais eventos desta era foram a formação do supercontinente Rhodia no esteniano e a evolução da reprodução sexual. Na escala do tempo geológico, o calimiano é o período da era mesoproterozoica do eoproterozoico, que está compreendido entre 1 bilhão e 600 milhões e 1 bilhão e 400 milhões de anos atrás, aproximadamente. O período calimiano sucede o período estateriano da era paleoproterozoica de seu éon e precede o período ectasiano de sua era. E como os outros períodos de seu éon, não se divide em épocas. A palavra calimiano vem do grego kálima, que significa cobertura. A fase extensiva que se iniciou no período estateriano continua também por todo o calimiano. Nesse período se desenvolvem grandes bacias sedimentares sobre os terrenos que já estavam estabilizados, como é o caso do Rifiano, na Rússia, e da bacia de Kudapá, na Índia. Ainda que predominem esses processos distensivos, em algumas áreas se iniciaram orogenias e expressivas, como é o caso da província Greenville, na América do Norte, e dos cinturões do centro da Austrália. Na plataforma sul-americana, predominaram os processos extensivos, como, por exemplo, as manifestações orogênicas da suíte Serra da Província, no norte do Brasil, com idades em torno de 1600 MA. O calimiano foi um período que caracteriza-se como de relativa calmaria tectônica. O supercontinente Colômbia se quebrou durante este período, há cerca de 1,5 bilhões de anos atrás. Agora vamos conhecer o período ectasiano. A palavra ectasiano vem do grego e significa extensível. Na escala do tempo geológico, o ectasiano é o período da era mesoproterozoica, do éon proterozoico, que está compreendido entre 1 bilhão e 400 milhões e 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás, aproximadamente. O período ectasiano sucede o período calimiano e precede o período esteniano, ambos de sua era, e como os outros períodos de seu éon, não se divide em épocas. Ainda predominavam as condições extensionais, sendo que a característica principal desse período é uma quebra no registro sedimentar, ou seja, começam a se depositar sequências diferentes das que já estavam depositadas. Alguns registros dessa diferença na sedimentação são observados no escudo báltico, nas sequências rifianas e jotnianas, e na Índia, nas sequências de Kudapá e Chhattisgarh. Em contrapartida, nas Américas, o período ectasiano é marcado por processos compreensivos, representados pelas orogenias Greenville, na América do Norte, São Inácio, Uruaçuano e Espinhaço, na América do Sul. Essas colagens são relacionadas ao supercontinente Rhodia. Esse período é interessante por apresentar a primeira evidência de reprodução sexuada, apresentando microfósseis de filamentos multicelulares de espécies Bangionorpas pubensis, um tipo de alga vermelha que foi um primeiro tipo de eucarionte. Então, galerinha, esse foi o período ectasiano da era mesoproterozoica do éon proterozoico.
Agora vamos conhecer o período Isteniano. Na escala de tempo geológico, o Isteniano é o período da era Mesoproterozoica, do Éon Proterozoico, que está compreendido entre 1 bilhão e 200 milhões e 1 bilhão de anos atrás, aproximadamente. O período Esteniano sucede o período Ectasiano de sua era e precede o período Toniano da era Neoproterozoica do seu Éon. E como os outros períodos de seu Éon, não se divide em épocas. A palavra Isteniano vem do grego e significa estreito, e é o último período geológico da era Mesoproterozoica. Em vez de se basearem em estratigrafias, essas datas são definidas de forma conetrômica. O nome deriva de cintos polietamórficos estreitos formados durante esse período. O supercontinente Rhodnia se agrupou durante o Esteniano. Isso duraria até o período Toniano. Esse período inclui a formação Keweenawan Rift. Rhodnia teve características de um local árido e desolado. A vida ainda não havia colonizado a Terra. Os únicos sinais de vida perto da Terra foram os crescimentos profusos de estromatólitos ao longo das costas. A atmosfera, que continha cerca de 1% de oxigênio no início do Mesoproterozoico, aumentou o teor de oxigênio para não mais de 2-4% no momento da formação de Rhodnia e, consequentemente, não havia camada de ozônio. Então, é isso aí, galerinha. Essa é a era Mesoproterozoica, do Éon Proterozoico e seus períodos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!